Olá, a partir de agora você é nosso convidado a acompanhar uma conversa com o senador Roberto Muniz. E o nosso tema, reforma política. Apesar do assunto ter saído um pouco dos noticiários nos últimos dias, em função de outras notícias, não é, senador? O tema continua em pauta, está sendo votado na Câmara e vai novamente passar pelo crivo do Senado Federal. Não é a primeira vez que se fala em reforma política, né? Mas é um tema recorrente que, aos poucos, há tentativas de se aprimorar esse sistema nosso, né? O senhor tem uma opinião formada sobre isso? Saiu agora do plenário fazendo um pronunciamento sobre a importância dessa reforma, né, senador? Tânia, muito obrigado. A oportunidade, né, de dividir um pouco esse olhar, talvez assim, fora da caixinha, né, como diz hoje em dia, porque há sempre uma necessidade recorrente de dizer que a reforma política é a mãe das reformas. E a gente vai sendo empurrado para uma agenda que, na verdade, não muda diretamente a vida das pessoas. E no final de todos os debates, o que ficou? Ficou a discussão se o nosso sistema proporcional ele deve ser modificado para ser um sistema majoritário. Ou seja, os deputados mais eleitos serem os mais votados. É essa proposta que está tramitando lá, junto com a cláusula de barreira para os partidos. E aí, eu tenho uma visão muito clara, e alguns números que também posso dividir aqui com vocês, que qualquer sistema político, né, qualquer sistema eleitoral, não político, qualquer sistema eleitoral tem prós e contras. Né? Não existe dois sistemas iguais no mundo. Cada país tem a sua especificidade. Mas o sistema nosso pode ser aperfeiçoado? Pode, mas precisa mudar a cada 2 anos? Acho que não. Eu acho que a gente tem que fazer aperfeiçoamento, mas não uma mudança como estão querendo, né, fazer uma mudança completa. Exemplo, nos Estados Unidos mesmo, você já teve presidente da República eleito com uma quantidade de votos menor do que o do segundo colocado. Por quê? Nós vimos isso agora, né? Por quê? Porque eles acreditam no sistema. E o nosso sistema proporcional, ele veio ao encontro de um anseio muito grande quando nós fizemos a virada da Constituição de 88. Até a Constituição de 88, a gente, na ditadura, né, tínhamos apenas 2 partidos. Isso. O MDB e a Arena. Então, o que foi que a Constituição nos deu no artigo 17? A possibilidade de criar novos partidos políticos. Isso porque, só fazendo parênteses, a gente só tinha 2. Só tinha 2. Então, havia a possibilidade de ter outros funcionavam em clandestinidade. Clandestinidade. Né? Então, no intuito de trazer mais representatividade a essa matiz ideológica, ampliar esse olhar ideológico, a gente abriu a possibilidade, né, a Constituição, de nós podermos formar quantos partidos quisessem. E assim foi feito. Né? Nós temos mais de 50 partidos no Brasil. Sim. E aí a gente gerou um problema. Nós resolvemos outro extremo, né? Resolvemos uma situação que era sair desse bipartidarismo que nos engessava ideologicamente, só que a gente foi para um outro problema, que é o quê? Ter uma quantidade de partidos que são, às vezes, partidos cartoriais. Inviabiliza o próprio funcionamento, a relação entre os poderes, vamos dizer, né? Não, e também cria partidos que não são orgânicos, Sim. Partidos que não têm representatividade, mas que têm o quê? Um dono, alguém que se apodera daquele partido e usa aquele tempo de televisão ou a sigla partidária para fazer negociatas. Ou seja, foi descolando as siglas partidárias de uma plataforma ideológica, um conjunto de propostas. Isso. Né? E aí o que foi? Em 2005, tentando corrigir isso, o Congresso Nacional votou uma lei onde criava a cláusula de barreira. E, infelizmente, o STF, naquele instante, entendeu que isso seria uma censura, certo? Seria um descumprimento à Constituição que preza, certo, pela diversidade ideológica. Ou seja, infelizmente não foi uma distorção. Foi uma distorção, quer dizer, por isso que é interessante a lei, né? Quando ela quer ser, para modificar alguma coisa, ela pode ter um contorcionismo, né, que faz com que um projeto dessa dimensão e com foco de diminuir a quantidade de partidos, foi interpretado como um cerceamento, né, um cerceamento ideológico. Hoje,
Já tivemos, estamos sob a égide da mesma Constituição, certo? Mas hoje já há um entendimento diferente, que na verdade houve uma pulverização de partidos e isso criou dificuldades, como você falou, até para você construir na atualidade, né, o presidencialismo de coalizão. São muitos partidos, muitos representantes, e isso estabelece uma falta de unidade ou uma capacidade para que o poder, né, o poder do governo executivo, o poder executivo, possa se relacionar com uma quantidade de líderes que sejam assim mais programaticamente parecidos. Uhum. Eu acho que a ideia da cláusula de barreira nos traz essa possibilidade de a gente ter menos partidos e, com isso, ter mais convergência ideológica. Então, em vez de a gente ficar mudando o sistema, eu sou a favor que se aprimore. A cláusula de barreira aprimora, diminui a quantidade de partidos, e aí eu levantei no plenário a necessidade de votar uma PEC, a PEC 45, que é da minha autoria, que faz com que todas as eleições gerais se dê no mesmo dia, sejam eleições gerais. As eleições de vereador a presidente da República ser no mesmo dia. Por que isso? Porque nós temos um sistema eleitoral já instalado através das máquinas, né? Onde isso facilita a gente poder sonhar em algum dia eleger do vereador ao presidente da República no mesmo dia. Ou seja, o que é que nós ganharíamos com isso? Nós teríamos eleições de 4 em 4 anos e não mais de 2 em 2 anos. Essas eleições de 4 em 4 anos tornariam o sistema mais barato. Então, estão tentando criar aí um fundo eleitoral de 3 bilhões e meio, onde nós já temos um fundo partidário que fica à disposição dos partidos de R$1 bilhão por ano. Ou seja, daria certinho. No fim dos 4 anos, os partidos políticos teriam R$4 bilhões durante esses 4 anos. Cumpriria o objetivo, né, que foi de criar 3 bilhões e meio para o fundo eleitoral. Outra coisa, nós iríamos acabar com essa eleição de 2 em 2 anos, isso ia facilitar o planejamento do Estado brasileiro. O que é que acontece hoje? Você se elege prefeito, imagina, Tânia, você se elege prefeito, esse ano você começa o seu governo, você está sob ainda o orçamento colocado do gestor anterior, você só vai ter a possibilidade de ter o seu olhar sobre o orçamento para dar a sua visão da política pública que você negociou com a sociedade através do seu programa de governo no segundo ano. Ao você propor o segundo ano, você já está no mesmo momento em que os governadores e o presidente da República e os deputados federais e parte do Senado estaria mudando. Você já vai pegar um novo orçamento. Uma nova Câmara, uma nova Assembleia Legislativa. Então, esse descasamento do planejamento do Estado brasileiro... atrapalha a implementação de política pública? Custa muito caro. Porque eu, como senador, posso entender que a saúde e a educação é prioritária e amanhã, certo? O governante que vem pode entender que é importante fazer mais estradas. Então, esse descasamento entre a política pública municipal e a política pública estadual e federal, isso cria um sério problema de custo para você fazer o planejamento. A outra questão é que... gera problema de gestão, então? Muito grande, muito grande. Você tem políticas inacabadas, sim, né? Então, sim. Você investe como prefeito, eu fui prefeito, você investe, olha, o governo disse que tem que fazer creche, o governo federal tem um programa para construir creche. Você faz o projeto, quando você dá a entrada, o governante mudou e a prioridade já não é mais creche, já virou UPA. A política pública não se mantém, né? Isso. Então, você perde um pouco dessa visão de médio e longo prazo. Então, a questão que eu queria, que eu proponho como solução, seria a manutenção, certo, da proporcionalidade com a cláusula de barreira. A possibilidade de ter eleições gerais. Isso criaria já uma solução para o financiamento da campanha. Nós teríamos a verticalização
natural, né, dos processos políticos, porque aí as alianças que fossem feitas a nível nacional seriam mais coerentes, né? Seriam replicadas também no município, ou seja, evitar aquela questão de PT e PSDB, eles são... É que as regionalidades, né? Eles são divergentes no plano nacional, mas quando chega no município, eles tendem a fazer uma aliança. Com eleições simultâneas, dificilmente essas alianças espúrias ideologicamente aconteceria. Entendi. Senador, eu vou arriscar aqui, vamos estourar um pouquinho o tempo, mas gostaria de perguntar para o senhor o seguinte, como é que faz para emparelhar, vamos dizer assim, para um marco zero, para começar todo mundo a ter essa eleição? Olha, visite o site do Senado e veja a PEC 45 que está em tramitação. Mas a gente teria... Esse é um serviço importante. A gente deve levar isso para um momento posterior. A minha proposta é que seja em 22. Certo. No ano de 2022 a gente faria essas eleições. Casadas, se não for 22, que seja 26, que seja 30. O fato é, nós precisamos deixar de ter eleições de 2 em 2 anos. Nós já temos instrumentos suficientes, né, políticos, que nos impõem um olhar com mais responsabilidade para as questões da gestão pública. Então, nós precisamos entender que a política tem que estar a serviço da população e do planejamento dos serviços públicos com qualidade. E não ao contrário. Você não pode estar o Estado à disposição da política. Tá certo. Eu acho que esse é uma visão diferente. Sei que para os políticos de carreira, uma janela a cada 2 anos é muito bom. Ele perde para deputado, vai ser prefeito. Nós tivemos mais de 40 deputados e senadores que deixaram os seus mandatos para ser candidatos a governador, a prefeitos. Então, você tem uma movimentação sempre muito grande. Você sempre abre uma janela de possibilidade para a classe política a cada 2 anos, mas isso tem sido muito custoso para o país. Eu acho que está na hora de parar isso. E uma outra questão também, que eu sei que é muito importante, se tivesse eleição todos os dias, a imprensa teria sempre uma bela de uma manchete, mas a gente não pode viver nem só de política, nem só de manchete. A gente precisa viver de gestão também. Também, tá certo. Para encerrar, essa PEC ela já está tramitando na casa, está na Comissão de Constituição e Justiça? Está na Comissão de Constituição e Justiça. Solitária. E o senhor vê, nesse momento, uma possibilidade dela ganhar celeridade na tramitação? É difícil, porque não é uma visão que seja já estabelecida como uma grande pactuação. É por isso que eu digo, um ato desse vale 10 outros atos, certo? 10 outras modificações, porque se você tiver eleições gerais, você modifica já é uma grande modificação. Você faz uma modificação muito completa. Agora, para quem serve, eu tenho certeza que serve para o povo, certo? Agora, se alguns setores vão se sentir também contemplados com isso, eu não sei. Toda movimentação, toda mudança gera alguma estranheza, né, verdade, senador? Principalmente quando ela vai num objetivo claro, que é simplificar o que é complexo, né? Tá certo, senador. Agradeço a sua presença aqui no nosso programa. Tá bom, tá. Agradeço também a você que nos acompanha, lembrando que esse é o programa Argumento e que você é o nosso convidado a fazer sugestões e críticas ao trabalho da TV Senado pelo 0800 61 2211, ligação gratuita. Eu lembro ainda que é possível você rever esse e outros dos nossos programas por endereço eletrônico senado.leg.br/tv. Até a próxima.